E agora gostaria de chamar aqui ao palco o tema abordado agora é o papel da CETESB como Centro Regional da Convenção de Estocolmo sobre os poluentes orgânicos persistentes para a região da América Latina e Caribe. A palestrante, então, agora é a Cláudia Maria Sanches Campanelli. Seja bem-vinda. A Cláudia, que é analista ambiental, né, da CETESB. Cláudia, é com você. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Nilma, que é presidente da comissão, né, P2R2, aqui da SEMA, que nos fez o convite, né, a CETESB, para que apresentássemos, falasse um pouco do nosso trabalho como Centro Regional da Convenção de Estocolmo. A CETESB, eu acredito que vocês todos já ouviram falar, é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e também tem esse papel de centro regional para capacitação e transferência de tecnologia dos países da América Latina e Caribe. E é sobre isso que eu vou falar com vocês. Tem que acostumar com o aparelho. Bem, para eu falar sobre o centro regional, antes eu vou ter que fazer um breve histórico, mais ou menos. Um histórico dos acordos internacionais, explicar o que é a Convenção de Estocolmo e o que são os POPs, os poluentes orgânicos persistentes. O século XX foi um período marcado pela pesquisa, desenvolvimento e manufatura de produtos químicos, visando a melhoria da qualidade de vida, atendendo às necessidades básicas da sociedade, trazendo conforto, segurança, melhoria dos sistemas de comunicação e de habitação e aumento da expectativa de vida. Embora esses produtos químicos, né, trouxeram tantos benefícios para a nossa vida, tanto conforto, eles também trouxeram, muitos deles, riscos ao meio ambiente e à saúde humana. Porque essas substâncias químicas que são usadas na manufatura dos produtos permanecem nesses artigos por todo o seu ciclo de vida. E isso pode causar danos à nossa saúde e ao meio ambiente. Então, no registro do CAS, né, da Divisão da Sociedade Química Americana, eu fiz a pesquisa ali no dia 1º de novembro, já estavam registrados 100 milhões, até eu coloquei o site ali que vocês podem conferir, de substâncias químicas comercializadas. Lembrando que dessas substâncias químicas registradas, muitas são as mesmas substâncias, mas registradas com nomes diferentes. Então, onde estão as substâncias químicas perigosas? Nos aparelhos eletroeletrônicos, no computador, no celular, o tinta, verniz, o teflon daquela frigideira que a gente comprou lá da China, e assim por diante. Os cosméticos, os agrotóxicos, os estofados, o tingimento das nossas roupas, os brinquedos. Tome muito cuidado com os brinquedos, com esses brinquedos que a gente encontra por um melhor preço, que vem lá da China, porque o Brasil pode controlar a entrada de substância química, mas ele não tem como controlar o material que foi feito o brinquedo. Então, tem que tomar muito cuidado, eles levam à boca. Aqui também a indústria automotiva, toda a forração, os estofados, né? Está tudo cheio de produto químico. Aí temos os pesticidas obsoletos, nas áreas contaminadas, trabalho aí da equipe de emergência para poder socorrer um caso como esse. Às vezes podem ter os produtos químicos perigosos, que é o caso do PFOS, na própria espuma que apaga o incêndio. Então, depois de tanto criar os produtos e trazer conforto com isso, a comunidade científica começou a se preocupar com alguns fatos que andaram correndo no mundo.
Por exemplo, os animais do Ártico, os ursos polares, as focas, os pinguins, não são alvo dos praguicidas, mas eles acumulam essas substâncias no seu tecido gorduroso. Então, esses animais que não estiveram perto dos pesticidas estão contaminados por algum. O caso que aconteceu na Guerra do Vietnã, que o exército americano despejou o agente laranja, o herbicida, né, para acabar com as florestas, com a vegetação do inimigo. O que aconteceu com isso? 16% do país ficou contaminado, resultando, entre mortos e deficientes, em 400 mil pessoas. E crianças com defeito, 500 mil crianças. Aqui tem um caso de uma criança que foi diagnosticada com uma doença chamada síndrome de Fraser. Ela é uma vítima desse agente laranja e ela tem uma deformidade onde as pálpebras e os dedos são colados. Aqui temos um caso também de envenenamento, nesse caso, né? Do presidente da Ucrânia, em 2004, com a mesma dioxina do agente laranja. Olha como ele era e olha como ele ficou. Tivemos um caso de alimentos contaminados no Japão, em 68, e depois em Taiwan, em 79, onde teve a contaminação do óleo de farelo de arroz, que foi contaminado por bifelinas policloradas, que são os PCBs, e furanos também, devido a um vazamento do trocador de calor que usava PCB como fluido térmico. E as pessoas contaminadas contraíram distúrbios generalizados irreversíveis. Também na Alemanha e vários países da Comunidade Europeia, em 97, descobriram que haviam altas concentrações de dioxinas no leite e na manteiga. E o problema era a ração contaminada que era importada do Brasil para alimentação do gado, que estava contaminada com PCB e cloribenzenos, devido ao tratamento de cal antes da produção do arroz, para secagem e neutralização do solo. Também foi um problema bastante grave. Teve o caso de intoxicação por hexaclorobenzeno na Turquia, entre 55 e 60, onde usaram um fungicida para tratar as sementes de trigo. As pessoas se alimentaram com isso. Resultado, mais de 400 mortos. Os efeitos eram fraqueza, perda de peso, bolhas de infecção, fotossensibilidade da pele, aumento do tamanho do fígado, urina escura e atraso no crescimento. Aqui agora um caso que aconteceu no Brasil, que vocês já devem ter ouvido falar, na cidade dos Meninos, lá na Baixada Fluminense, que aconteceu em 89. Durante o período de 49 a 59, funcionou lá na cidade dos Meninos, que é no lugar onde havia um orfanato, que recebiam as crianças órfãs. Funcionou uma fábrica de inseticida, que inclusive era do governo, era da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, da Educação, que era mais barato produzir no Brasil do que ficar importando, por exemplo, esses inseticidas para combater a malária, esses vetores que trazem tanta doença, também como o caso do barbeiro. E a fábrica fechou em 59, mas teve uma denúncia em 89 que havia um comércio ilegal ainda que é o que a gente conhece como BHC, ou pó de broca. E, com isso, descobriram também que tinha uma área contaminada muito grande perto da fábrica, e a população afetada, eram de 370 famílias, a população afetada. E essas famílias criavam porco, galinha, tinham horta. Então, a contaminação foi bastante grande e é um problema ainda que vem rolando. Aqui tem um caso ocorrido com exposição de mercúrio, que é conhecida como a doença de Minamata. Né? Nas décadas de 50 e 60, uma fábrica despejou uns efluentes contendo metilmercúrio na Baía de Minamata.
isso acabou contaminando bastante a Bahia, contaminou os peixes, os crustáceos, que era a alimentação da população local. Resultado, mais de 10 mil pessoas intoxicadas por mercúrio com efeitos neurológicos. Bem, tratando-se, então, de um problema transfronteiriço, de um problema global, eram necessárias que fossem tomadas medidas de alcance mundial. Então, a ONU pensou, vamos estabelecer acordos ambientais multilaterais com vários países. Então, veio primeiro a Convenção de Basileia, né? Primeiro que eu vou apresentar aqui, sobre controle de movimentos transfronteiriços e resíduos perigosos e seu depósito, que tinha como objetivo eliminar ou gerenciar adequadamente os resíduos perigosos, proibir a exportação de resíduos perigosos desde que acordado com o país receptor, prevenir de seus efeitos adversos do despejo do ambiente e proteger a saúde humana. E estabelecer um protocolo sobre as responsabilidades e compensação dos danos resultantes desses movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e sua eliminação. Já tem 186 países que assinam esse acordo, que foi promulgado em 92. A Convenção de Roterdã é sobre um procedimento e consentimento prévio informado aplicado a certos agrotóxicos e substâncias químicas perigosas, objeto de comércio internacional. Então, assim como todas as convenções da ONU, ela visa proteger a saúde humana e o meio ambiente, adotar procedimentos relativos ao crescimento do comércio internacional a certas substâncias químicas perigosas provocadas por seus produtos. Ela está em vigor desde 2004 e já tem 181 partes. E agora eu vou falar para vocês o que são esses POPs. Só um pouquinho. Os POPs são substâncias químicas orgânicas sintéticas que possuem uma combinação particular de características físico-químicas que diferem de outras substâncias químicas. Então, esses poluentes, esses POPs, o que são? Eles são poluentes que são orgânicos, porque eles aderem-se naturalmente a certas substâncias, mas principalmente no tecido adiposo, no tecido gorduroso, devido à sua estrutura química. Eles são persistentes, porque são substâncias que permanecem intactas no ambiente por longos períodos. Eles têm resistência à degradação, com o ar, com o vento, com o sol, nada degrada. Eles também têm um efeito bioacumulativo pela cadeia alimentar. Então, os POPs se acumulam nos nossos alimentos e, como nós estamos no topo da cadeia alimentar, acabamos ficando expostos a concentrações tóxicas ainda mais altas. Aqui, só para ilustrar, né, a cadeia alimentar, como acontece o efeito bioacumulativo. Então, por exemplo, tem uma plantação com pesticida, daí chove, escorre tudo para o fundo do rio. As plantas são contaminadas, os moluscos vão comer as plantas, os peixes pequenos vão comer os moluscos, e assim por diante. O grande, a ave, o homem, e assim vai bioacumulando o efeito, ficando ainda mais forte. Outra característica dos POPs, desses poluentes, ele tem um transporte de longo alcance no meio ambiente, porque eles são substâncias voláteis, eles evaporam lentamente e são transportados pelos ventos na forma gasosa até encontrarem temperaturas mais baixas, depositados pela neve ou pela chuva. Ou então, eles também são transportados por aves migratórias que cruzam as fronteiras, né, animais, não só as aves, e acabam depositando esses POPs em regiões distantes de onde foram produzidos ou sequer utilizados. Então, o que acontece? O esquimó, lá no Ártico... Ai, o que eu fiz?
que não tem nada com isso, que não usou na lavoura, que não desfrutou do produto químico, está contaminado com POPs. Então, os animais, isso foi feito um estudo e é uma coisa muito grave. Tem também o problema da toxicidade. Ele é tão tóxico que ele pode causar sérios problemas à saúde. Diversos tipos de câncer, má formação de nascença, maior sensibilidade a doenças, diminuição da capacidade mental e disfunções do sistema imunológico e reprodutivo. Essa disfunção que eu falei tem a ver com a interferência endócrina. Então, o que acontece? O POP se assemelha aos hormônios da tireoide. Então, a célula fica confusa e acaba não trabalhando como ela deveria. E daí o que acontece? Problemas de funcionamento da tireoide, níveis de hormônios sexuais e aumento de incidências de diabetes, né? Então, pode afetar a libido, a fertilidade, causando mudança no comportamento sexual de peixes, pássaros, mamíferos, répteis, principalmente os machos. E quais são esses POPs? Né? Quais são essas substâncias químicas chamadas POPs? Bem, são classificados em dois tipos. Tem os POPs que são derivados da produção de uso intencional, então eles foram feitos para aquele uso, para um uso definido. Então, por exemplo, o grupo de pesticidas, ele foi desenvolvido para ser um pesticida. Grupo dos produtos químicos industriais. E temos também os POPs derivados da produção não intencional, que são gerados por processos, são subprodutos. Por exemplo, tem um incinerador que não está bem regulado, não atinge a temperatura adequada para eliminar certos tipos de substâncias, e a sua fumaça, o que vai para o ar, acaba sendo as dioxinas e furanos, que são POPs, ou então uma queima de lixo a céu aberto, um crematório irregular, tudo isso pode causar os POPs não intencionais. Então, temos aqui a lista de alguns pesticidas, mais para frente vai ter mais. Então, quando a convenção entrou em vigor, existiam apenas 12 substâncias químicas identificadas como POPs. E eles dividiam em 3 anexos. Os que precisavam ser eliminados, tanto na produção como na utilização, que são esses aí, Aldrin, Clordecona, Dieldrin. E o anexo B são os que ainda existe uma restrição para a produção e utilização. Por exemplo, o DDT. Aqui no Brasil já é proibido, mas em alguns países, como a África, por exemplo, que como ele tem a finalidade aceitável, eles ainda usam para o uso de controle de vetores de doenças, no caso da África, principalmente por causa da malária. E tem os de produção não intencional, que eu já falei para vocês, dioxinas e furanos, hexaclorobenzenos, os PCBs. Eu não vou poder listar todos, falar de cada produto, porque senão nós não sairíamos daqui hoje. E depois, no decorrer desses últimos anos, foram outros POPs nas COPs, né, nas conferências das partes, foram sendo colocados como outras substâncias também foram entrando na lista dos POPs da Convenção de Estocolmo. E aí que entraram mais 16, então agora, ao total, temos 28 substâncias na lista dos produtos considerados POPs. Tá? Inclusive os retardantes de chamas, os PFOS, que são o ácido perfluorooctano sulfônico. Essa lista desses produtos, vocês podem ter acesso, tem o texto da convenção em português no site do Ministério do Meio Ambiente, também vai ter lá no nosso site do Centro Regional da Convenção de Estocolmo, com os detalhes dos produtos. E como são liberados no ambiente esses POPs? Bem, eles têm as fontes,
As 3 fontes, que é a produção do próprio produto, ou produção de um artigo que contenha o produto, né, a substância, o POP, ou então de uso um intencional, que seria vindo de reciclagem, de disposição de resíduos, de aterros, né, de forma inadequada. Podem ser liberados pelo ar, que eu já falei, pelo efluente líquido, pelo resíduo lixiviado, transportado a longas distâncias por ar, água, chuva, pelo sedimento, mas, de toda maneira, uma hora eles vão cair na nossa cadeia alimentar. Então, quais as principais rotas de exposição humana desses POPs? Pode ser por ingestão dos alimentos, ou então por inalação, ingestão ou absorção dérmica, né, pela poeira de ar interno. Então, dos alimentos, temos lá os peixes, a gordura animal, o leite de vaca, o leite humano. A primeira dose de POPs que uma criança recebe é através do leite materno, que a mãe que acumulou os POPs no seu organismo durante toda a vida, e o leite fica acumulado na gordura do leite, e transmite para o filho. E é isso, a bioacumulação. E, então, uma das maneiras de monitorar os POPs, né, na população é examinando o sangue e o leite materno, além do tecido gorduroso. Aqui alguns artigos com POPs. Equipamentos eletrônicos. Temos lá no celular, no computador, sabe aquela poeirinha do computador? Ali vai ter PBDE, que é o retardante de chamas. Então, é na televisão, né, os produtos eletroeletrônicos, temos também nos fios e nos cabos, nos tecidos, carpetes, tapetes, cortinas, estofados. Lembra o Scott Gard? Puro POPs. Agora, ele continua com esse nome, às vezes, no mercado, mas já está com um produto diferente. Outros produtos, né, de construção, revestimentos para moldes, tubos e acessórios, isolamentos de espumas. No transporte, né, na indústria automotiva, todo o revestimento dos carros, os seus estofados, mesmo os fluidos hidráulicos para aviação. E outros, como as embalagens, os brinquedos, que eu já falei para vocês, tintas, vernizes, espumas de combate de incêndio, o revestimento das panelas. Agora estão saindo umas panelas mais modernas aí, com revestimento, super caras, mas sempre olhar atrás na etiqueta, se está livre de PFOS. Tá? É PFOS, PFOA. Aqui, só para ilustrar, uma cena da casa da gente. Onde estão os POPs, os retardantes de chamas? Em tudo. Na parede, na cortina, na mobília, no sofá, está no carpete que foi reciclado, no brinquedo da criança, na televisão. E as crianças, aquela poeira que junta é muito importante, sempre está aspirando. Porque as crianças de 2 a 5 anos, os animais, são os que mais são afetados por essas substâncias. Porque eles estão muito próximos do chão, da poeira, a criança põe a mão na boca. O gato, por exemplo, além de ficar deitado ali, ele ainda se lambe, que é para fazer o trabalho bem completo. E agora nós vamos entrar na parte, então, que o Centro Regional, a CETESB, faz. Vamos falar um pouco sobre capacitação e transferência de tecnologia. O artigo 12 da Convenção de Estocolmo trata desse assunto, assistência técnica e transferência de tecnologia. Então, a Convenção, a ONU, precisava estabelecer mecanismos para poder fortalecer os países, para eles poderem cumprir com as obrigações da Convenção, né? E os mecanismos o mecanismo que foi encontrado foi estabelecer centros regionais. E como que se estabelece esses centros regionais? Os países que assinam a convenção, que são partes, podem indicar instituições de seu país com expertise para tratar do tema.
No caso da CETESB, o governo brasileiro indicou a CETESB em 2007. A CETESB passou por uma avaliação super criteriosa, ficou sendo avaliada durante 2 anos, e na COP, né, na Conferência das Partes de 2009, e até o momento, nós temos sido ratificados como Centro Regional da Convenção de Estocolmo sobre POPs para capacitação e transferência de tecnologia. E, no nosso caso, a gente atende os países da região da América Latina e do Caribe. E nós temos orgulho em dizer que nós temos sido avaliados como excelente, ao lado do Centro Regional que tem na China e o da República Tcheca. Aqui, só para vocês verem, são 12 os centros regionais. A ONU divide o mundo em cinco partes. Tem a Ásia e o Pacífico, onde tem o Centro Regional da China, do Kuwait, do Irã. Na África, nós temos na Argélia e no Senegal. No leste europeu, nós temos a República Tcheca e a Rússia. Temos lá na Europa Ocidental, em Barcelona. E aqui na América Latina e Caribe, o Brasil e o Uruguai. Né, o Brasil, no caso, é a CETESB, são centro regional para a América Latina e Caribe todo. E o México e o Panamá cuidam apenas da região do Caribe. São centros regionais. Subregionais. Aqui é só para ilustrar, para vocês verem a distribuição dos centros. E durante esses anos, né, o passar dos anos, as convenções relacionadas a produtos químicos, resíduos, elas foram reunidas num único secretariado. Então, ficou num único secretariado as convenções de Basileia, Roterdã e Estocolmo, promovendo, assim, a sinergia entre as convenções. E se existe sinergia entre as convenções, existe também para os centros regionais. Então, nós não trabalhamos apenas para a Convenção de Estocolmo, nós atendemos também a da Basileia, a de Roterdã, agora a de Minamata, como também o SAICMA, que não é um acordo multilateral, mas é uma abordagem estratégia para a gestão internacional de produtos químicos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as potencialidades da CETESB para ser um centro regional. Então, aqui temos algumas atividades que nós desenvolvemos: análises ambientais, toxicologia ambiental, controle da qualidade ambiental do solo, águas subterrâneas, águas continentais, costeiras, sedimentos, ar. Temos aqui a operação de emergências químicas, que tem o meu colega Mauro, que vai falar mais tarde aqui com vocês, que é emergências químicas é um tema, é um exemplo de um tema que é muito importante para todas as convenções relacionadas a produtos químicos e resíduos, porque precisa ter um atendimento muito específico para trabalhar com esse tipo de poluente. O que mais? Vamos lá. Gestão de resíduos e áreas contaminadas, produção mais limpa, avaliação de impacto socioambiental, licenciamento ambiental, controle de fontes de contaminação, cooperação internacional, transferência de tecnologia, onde eu trabalho, que é a divisão de acordos multilaterais. E todo centro regional precisa apresentar um plano de trabalho para o secretariado da convenção. E como que nós fizemos o nosso trabalho? Primeiro, nós precisávamos saber qual a necessidade dos países da América Latina e Caribe para poder controlar esses POPs, né? Então, cada país, quando assina a convenção, eles precisam fazer o chamado, a gente fala NIP, né, mas em inglês, mas que, na verdade, é um Plano Nacional de Implementação. Como ele vai fazer para cumprir com as obrigações da convenção? Quais serão as atividades? Analisando, na época, quando a gente fez análise, apenas 17 países do GRULAC, né, do Grupo de Países da América Latina e Caribe, que haviam entregado o seu plano.
Então, 75% deles precisavam desenvolver e implementar inventário, redução de emissões, gerenciamento de PCBs, construir a capacidade para reduzir a emissão de dioxinas e furanos, também fazer inventários das dioxinas e furanos, promover a implementação de tecnologia BAT-BAT, que são as melhores técnicas disponíveis e as melhores práticas ambientais. 63% pediu capacitação para gerenciamento adequado de resíduos de POPs, 38% fortalecer a capacidade laboratorial para monitorar esses POPs, e os outros 25% construir a capacidade de gerenciamento de áreas contaminadas, e os outros 25% precisavam fortalecer a sua parte de legislação. Então, de acordo com as prioridades das prioridades das necessidades dos países da América Latina e Caribe identificadas, e sabendo da expertise da CETESB, nós pudemos montar, então, estabelecer algumas diretrizes. E, daquelas diretrizes, surgiram alguns programas. Então, o programa número 1, que é um dos nossos trabalhos, é fortalecer a capacidade analítica, de análise de laboratório, para poder fazer os procedimentos legais, administrativos, gestão de disposição de POPs e novos POPs, todos sempre na região da América Latina e Caribe. O programa 2 é desenvolver normas sobre a caracterização dessas emissões, através de estudos de BAT-BEP. O 3 é integrar as atividades dos centros regionais e difundir informações técnicas e tecnológicas por meio de mídias eletrônicas. Nós estamos, no momento, atualizando o nosso site do Centro Regional, que fica no site geral da CETESB, onde é só clicar lá, Centro Regional da Convenção de Estocolmo, que vocês vão encontrar informações sobre os POPs, estudos de caso, não apenas da CETESB, nós queremos fazer uma rede com os outros centros regionais também, para aprender com os outros o que deu certo com os seus estudos de caso. O 4º programa é sobre projetos pilotos. Então, nós temos alguns projetos piloto, onde a gente faz primeiro no estado de São Paulo, para depois poder difundir no Brasil ou para a América Latina, Caribe. A gente atende muito também a África de língua portuguesa. Então, tem um projeto de gestão de pesticidas obsoletos, que começou em 2009 e encerrou agora em agosto desse ano, onde foi feita uma campanha de levantamento de agrotóxicos obsoletos que tinham no estado de São Paulo. O resultado, então, o fazendeiro vinha e se declarava que ele tinha tantos quilos de DDT, de lindano, e o pesticida que fosse na sua fazenda. Daí tinha uma equipe toda preparada, com as roupas corretas para trabalhar com esse material. Então, fizeram o recolhimento e depois teve a destinação final com o incinerador. Foram incinerados mais de 300 mil toneladas levantadas só no estado de São Paulo. Isso quem declarou. Temos também um grupo que faz a pesquisa sobre os fatores de emissão nos fornos de produção de carvão vegetal, para saber qual o impacto na saúde. E agora, um atual que a gente está fazendo no Brasil, junto com a Embrapa, é um estudo de impacto ambiental pelo uso de aplicação de iscas formicidas com sulfuramida. Sulfuramida é um POP. Então, qual é a pesquisa? Sulfuramida é um POP que ainda pode se usar, no caso do Brasil, por exemplo, da agricultura, muita formiga cortadeira, então a necessidade de usar um produto mais forte. Então, qual que é o estudo? Qual que é o impacto que está causando no meio ambiente? Está causando impacto na saúde da população? Opa! E o programa 5, que é o fortalecimento das capacidades técnicas institucionais, que é sobre os nossos treinamentos, os cursos que nós oferecemos como centro regional. Então, desde 2009, nós já conseguimos treinar 587 profissionais da América Latina, Caribe, Brasil, África de língua portuguesa.
apenas com dinheiro dos projetos que a gente fez. E um desses projetos, que é o nosso carro-chefe, é um projeto junto com a JICA, que é a Agência Japonesa de Cooperação, que é um programa internacional de capacitação intensiva na gestão ambiental dos produtos químicos e resíduos, em especial os POPs e mercúrio. E só para mostrar para vocês como esse programa de capacitação é completo. Alguém aqui participou desse? Ah lá, temos alguém, que bom. Você fez qual dos cursos? O 1? Então, o 1 é voltado, o curso 1 é mais voltado para gestores, para tomadores de decisão. Então, a pessoa tem uma visão geral de tudo que tem que ser feito para gerenciar esses POPs. Então, tem aula de toxicologia, tem um curso, dentro do curso tem um curso de atendimento de emergências químicas com simulado, tem aula de área contaminada, de gerenciamento de resíduos perigosos. O curso 2 já é voltado para quem... O curso 1, as pessoas ficam com a gente durante 3 semanas. Por isso que a gente precisa de dinheiro externo. Precisa pagar a vinda das pessoas, passagem aérea, hotel. O curso 2, que é para quem põe a mão na massa, os técnicos que vão a campo. Então, eles chegavam, faziam o curso 1 de 3 semanas e depois continuavam para fazer a parte de técnicas de coleta de amostras e matrizes ambientais. Então, o pessoal passava um mês lá com a gente. E o curso 3, que é um curso de análise de laboratório para determinar os POPs, que durava 1 semana. Então, daí já eram com analistas de laboratório. Então, esse curso que envolveu mais de 50 professores em cada edição. Infelizmente, nós tivemos 5 edições só desse curso, mas foi uma das coisas mais importantes que a gente fez. E ontem a gente recebeu a notícia que a JICA quer retomar isso com a gente. Então, quem sabe mais pessoas daqui vão conseguir fazer esse curso. Aqui, só para mostrar para vocês, além daquele grande programa, nós fazemos também uns cursos menores, só de área contaminada, só de emergência. E de emergências químicas, nós já realizamos como centro regional, porque a CETESB tem os seus cursos, né, anuais, mas como centro regional, com recursos externos dos nossos projetos, já realizamos uns 7 treinamentos, né, Mauro? E falando espanhol. Falando espanhol, e nós fizemos em espanhol, e a última foi em inglês. Então, tinha gente que falava inglês, gente que falava espanhol. Difícil. Mas saiu. Saiu. Então, a importância do trabalho de vocês com emergências químicas, gente, é salvar vidas, né? Salvar o meio ambiente, proteger a saúde humana. E esse era o recado que eu tinha para passar para vocês. Lá na página da CETESB, ainda tem isso. A gente agora está começando a fazer ensinos à distância. Nós já realizamos um sobre a Convenção de Estocolmo sobre POPs, para conscientização e divulgação da sociedade brasileira. Tá? Esse curso, nós conseguimos treinar em uma única edição 250 pessoas. Ele está sendo atualizado e acredito que estará disponível até o final do primeiro bimestre do ano que vem. E acho que vocês vão ter oportunidade de fazer esse curso, tem certificado. É um curso bem legal para ter uma visão geral desses POPs. Agora a gente também está desenvolvendo um curso sobre PCBs, que esse vai ficar pronto, acho que só o final do ano que vem. Né? E esses cursos nós fizemos em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, com recursos do PNUMA, o segundo aqui de PCB do PNUD, e nós estamos apoiando o Ministério do Meio Ambiente com as atividades do Plano Nacional de Implementação da Convenção. Então, nós estamos trabalhando bastante próximos, tá para sair um projeto muito grande, que vai entrar um dinheiro significativo para trabalhar com todos os estados brasileiros. Já temos aqui alguém que já está trabalhando nesse grupo, desse projeto, e a gente vai ser a agência executora.
Quem tiver interesse, lá no site da CETESB, é só clicar lá em emergências químicas. Nós temos a lista de todos os produtos químicos, com seus sinônimos, com várias informações, fica disponível no nosso site. E queria agradecer para vocês pela atenção. Eu pareci uma metralhadora aqui, porque o tempo era curto, para muito assunto. E estou deixando aqui o meu e-mail, o e-mail da Leide, a Leide é a minha gerente, lá da Divisão de Acordos Multilaterais. Ela gostaria de estar aqui hoje também, mas coincidiu com outro evento, que é a reunião anual dos centros. Então, estou eu aqui. Muito obrigada novamente, e estou à disposição. Se tiver uma pergunta um pouco mais técnica, também vocês podem fazer por escrito, a gente responde. Obrigada.